Médio para trás, dias de fúria, medo de operar, enfim, qual desses será que foi meu maior problema? Hoje eu vou abrir o jogo e falar um pouco sobre ele, o problema que me segurou durante anos a realmente operar bem no mercado financeiro. Mas antes eu quero que você responda também a seguinte pergunta: você aí, qual é aquele problema que não faz você dormir direito, que você precisa consertar para dar o próximo passo rumo à consistência? Coloca aqui nos comentários, eu vou responder todo mundo, e se de repente eu conhecer um caminho bacana para te ajudar, eu vou postar lá também. Enfim, dentre esses problemas que eu citei, claro, eu passei um pouquinho por cada um: dia de fúria, médio para trás, medo de operar, mas com certeza o problema que me seguiu durante mais tempo na minha trajetória foi o danado do médio para trás. Para quem não sabe o que eu estou falando, o preço médio é quando você assume, por exemplo, uma posição comprada, vamos dizer, no dólar, e o mercado cai 10 pontos, e ao invés de você fechar a posição, você, vamos supor que está comprado em um contrato, compra mais um, e aquela sua posição que tinha 10 pontos de diferença cai para 5 pontos. Então você acaba criando a sensação de estar mais perto da saída daquela posição. Só que o que realmente acontece é que você dobra o risco, você assume, ao invés de 10 pontos de prejuízo, 5 pontos com a mão dobrada. E se o ativo continuar caindo, agora você está com 2 contratos. E todo mundo conhece o final disso. Não para aí, você depois dobra para 4, depois para 8, 16, e quando percebeu, quebrou a conta. O meu problema com o preço médio, ele tinha uma raiz bem crônica e bem profunda, porque eu lucrei muito com preço médio. Comecei basicamente sem preço médio, operava uma única setup, assim como eu deixei bem explicado naquele vídeo que eu falei sobre a minha carreira. Eu operava uma família de cunha com a setup prontinha. Uma certa vez eu percebi que se eu comprasse mais ou vendesse mais, eu conseguia melhorar o meu preço de entrada. E essa percepção automaticamente me deu duas coisas: uma, a vantagem de estar mais bem colocado numa posição, e outra, um mecanismo de fuga para evitar que eu aceite o danado do loss. E aí, qual que era a minha estratégia? Vamos dizer assim, toda vez que o dólar dava uma esticada, subia muito ou descia muito, eu começava a fazer a operação inversa. Se ele está subindo muito, eu começava a vender com 2 contratos, depois para 4, depois para 8. E a hora que ele dava aquele suspiro, bum, eu executava, seja lá quantos pontos tinha, às vezes saía com 1, 2 pontos mesmo. E o problema disso é que a taxa de acerto é gigantesca e você começa a se acostumar a ganhar praticamente sempre, ou pelo menos sair do 0 a 0, não dá nada daquele perdão. Eu comecei a correr riscos maiores no dólar, onde eu começava a posição com 2 contratos e às vezes eu terminava ela com 100. Eu cheguei a terminar até com 400 contratos, uma única posição, a sair com 1 ponto e fazer R$4.000 em uma operação que eu estava com 400 contratos. E se você continua praticando isso sem parar, a sua percepção do risco que você está correndo acaba ficando mascarada. Você acaba criando a sensação de que o mercado sempre volta. Nunca só sobe ou nunca só desce. Claro que é mentira. Não foi apenas uma vez em que eu tive a confirmação de que essa não era uma maneira boa ou pelo menos inteligente de operar. Foram várias vezes que eu quebrei uma conta pequena, média, grande, intermediária, pequena, e eu já tinha confirmação no cérebro, né, racional, de que não funcionava, aquilo não funcionava. Eventualmente o mercado ia só subir ou só descer e eu ia quebrar de novo. Mas mesmo assim eu continuava fazendo. Então a questão do médio não era apenas uma facilidade de operar em busca do ganho, já estava virando vício. Uma das coisas que o nosso cérebro faz muito bem é se acostumar, e ele sempre vai para o lugar de conforto dele quando as coisas estão ruins, mesmo que esse conforto seja perder dinheiro. Se ele se acostumar a perder dinheiro, essa é a zona de conforto dele. Quando as coisas estiverem ruins, ele vai te colocar na pior posição possível naquele cenário para você perder, e ele conseguir achar um lugar em que o caos não existe, em que ele já sabe o resultado, mesmo que o resultado seja quebrar sua conta. E essa história toda durou entre 3 a 4 anos, até que eu comecei a realmente entender que comigo o buraco teria que ser mais embaixo. Eu não conseguiria sozinho ali me controlar numa situação de perigo e não fazer o tal do médio para trás. E aí eu decidi primeiramente mudar o operacional. Duas coisas que hoje eu faço que ajudam muito isso é determinar regras que não são tão difíceis de seguir, né? O problema de uma regra difícil é que você vai burlar, né?
Então, uma regra que você pelo menos consegue seguir de fato, ajuda muito. E uma regra para mim que eu conseguia seguir de fato era: eu tenho VWAP, média de 20 e média de 9 no meu gráfico. Eu tô literalmente proibido de vender acima dessas médias, vender acima da VWAP das médias rápidas e comprar abaixo. Se ele estiver abaixo da VWAP, eu vou só pensar em vender. E se ele estiver acima, eu vou só pensar em comprar. O resultado disso para mim, claro, eu abri mão de boas operações, porque você estar do lado certo de uma recuperação em V, né? Se o mercado se estendeu e você conseguiu achar o time dessa venda no topo, show de bola. Mas é o que dizem, né? O cara que se vicia em alguma coisa, ele não pode usar nem como recreação, né? Você não quer viver dentro de um bar se você é viciado em álcool, né? Se você é um alcoólatra. Então, a minha ideia foi literalmente criar um sistema ou ficar imersivo naquele sistema em que, com uma regra simples como essa de operar apenas comprado acima e vendido abaixo, eu conseguiria me blindar. Outra coisa que funcionou muito bem também foi quando o Profit Chart liberou aquela trava de gerenciamento de risco, em que hoje é muito simples. Você clica na aba gerenciamento de risco e ali você encontra uma seção de médio para trás, uma trava de médio para trás. Então a desculpa para fazer médio para trás hoje se baseia muito mais em eu quero ter controle, em poder sair de uma posição, em poder consertar uma posição, entende, que está ruim, do que eu quero fazer porque é um sistema que é lucrativo. Não é, nunca foi. Essa é a maneira mais rápida de você quebrar uma conta. Então a ideia de fazer médio para mim foi difícil de superar, foi meu maior problema, me perseguiu durante 3 ou 4 anos até. Mas ainda bem que ficou no passado. Hoje basicamente eu faço médio quando eu tenho uma posição em cima da média ali, o mercado comprado, eu vou comprando mais em cima da média, mas nunca vendendo no mercado que está subindo, sabe, para sair de uma posição, ou nunca comprando o mercado que está caindo para sair no suspiro. Isso, graças a Deus, nunca mais. Esse vídeo ficou engraçado, pareceu até desabafo, né, ou sessão de terapia, mas eu te confesso que foi bem interessante. Eu vou, na verdade, até abrir aqui um espaço para você falar um pouquinho do seu problema e também pedir a sua opinião para um vídeo diferente como este aqui, né, que a gente possa falar de um problema que esteja acontecendo aí com você ou com alguém que você conhece, tá? Então deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos eles depois, volto e respondo, e se eu achar algo interessante eu faço assim um vídeo sobre o assunto. Se estiver aqui até agora, se inscreve no canal, deixa uma curtida, forte abraço e eu te vejo no game.